A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos voltando hoje a fazer o nosso segundo devocional para a lição 10, que vai tratar das lutas dos hebreus no tempo de conquista. E hoje, terça-feira, dia 31 de agosto, o texto para a nossa reflexão está em Juízes, capítulo 3, versículo 1 e 4, ao qual o título devocional é Os Remanescentes de Canaã, uma provação. Queridos, o texto diz assim, Josué 3, 1 e 4, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para, por elas, provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Versículo 4, estes, pois, ficaram para, por eles, o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado aos seus pais, pelo ministério de Moisés. Meus amados, o texto fala sobre remanescente. O que é remanescente? Remanescente é o que sobeja, é o que resta. Ok? E aqui Deus vai nos trazer uma lição, fazendo um paralelo entre o livro de Josué, que é um livro que trata sobre as conquistas, a ascensão do povo de Israel, e Juízes, que vai tratar um contraste, do declínio, o fracasso do povo de Israel. E para entender o contexto, Deus ele criou um povo. E que povo era esse? Era o povo israelita, uma nação que Deus iria colocar no mundo para que o mundo se voltasse para Deus através dela. E aí vem Abraão, seu filho Isaac, Jacó, Moisés, e segue uma lista de grandes homens que Deus usou. Mas que projeto é esse? Formar um povo na terra. E esse povo, meu irmão, foi formado e passa pela saga, e esse povo ele cresceu no Egito como escravo, e logo após ele foi libertado por Moisés, e viria o quê? A viver na terra prometida. Qual foi o objetivo de Deus? Olha só, Israel, ele era o único povo na terra que conhecia uma relação pessoal com Deus. Não uma relação religiosa, mas uma relação interpessoal, na verdade, de Deus. Era uma relação porque Deus estava sempre presente com eles. Mas onde é que a gente pode evidenciar isso? Na presença do tabernáculo. O tabernáculo era o local na terra onde Deus habitava. E onde estava o tabernáculo? Com o povo de Israel. E outra coisa que a gente pode colocar como uma referência, as leis. As leis foram dadas por intermédio de Moisés, os israelitas. Que lei era essa? Era a lei comportamental do povo, porque o povo vivia como escravo, se achava escravo, mas Deus mudou colocando as regras para esse povo crescer. Mas aí, então qual é o objetivo do chamado de Israel? Era para que o nome do Senhor fosse conhecido em toda a terra. E como viviam os povos, as nações da terra naquela época? Eles viviam no paganismo. Paganismo e idolatria é a mesma coisa. São pessoas perdidas no caminho que não tinham um relacionamento íntimo com Deus. Paganismo também é gentilidade, religião em que se cultuava muitos deuses, politeísmo. Então, eu quero dizer para você que o chamado de Israel foi para ser a testemunha viva, para que o nome de Deus fosse exposto. Os povos, qual era a finalidade? Quando os povos olhassem para Israel, eles vissem a pessoa de Deus e dissessem, eu quero ter esse Deus comigo. E hoje, como está a igreja? Será que nós estamos sendo esse Israel de Deus aí, que as pessoas olhem em nós e vejam a pessoa de Cristo? Então, eu quero dizer para você que Israel falhou nessa missão. Israel foi habitar no meio do povo, ele perdeu a sua identidade, a sua capacidade de persuadir o povo, interagir. Então, por que ocorreu isso? Falta de postura, firmeza. Isso é muito forte. E isso não é algo só daquela época.
é algo de hoje. O Israel de hoje, que somos nós, a igreja, temos que ter cuidado para não viver nessa situação de perder a postura. Então, ao invés de Israel contagiar as nações é que estavam contagiando Israel. Essa tônica que eu falei do livro de Juízes é o declínio, fala do declínio. Então, aqui Israel está no meio das nações, vivendo um paganismo. O versículo 1 e 4, ele trata dos ideais de Deus para a nossa vida. E os ideais dele não mudaram com o passar do tempo. É importante você entender, meu irmão, que Deus não vai afastar o pecado de nós. Para todo lado que nos dirigirmos, vamos nos deparar com aquilo que Deus não quer para as nossas vidas. Aí uma pergunta, será que temos que nos afastar das pessoas? Não, não é isso que Deus quer. Deus ele não vai facilitar as coisas para nós, porque assim seria muito fácil, né, para nós, se Deus facilitasse as coisas. Eu só posso brilhar, preste atenção, no mundo. Por quê? Porque no mundo é onde tem escuridão. E eu e você somos luz. Então, quanto mais nos dedicarmos para Deus, mais forte eu e você teremos condições, com mais fortaleza em nós para enfrentar as astutas ciladas do diabo. Então, dizer não à possibilidade do pecado, esse é o nosso maior objetivo. E por que Deus deixou essas nações? E que nações eram essas? Os filisteus, os príncipes dos filisteus, os cananeus, os sidônios, os heveus. E aí vai uma grande quantidade de nações que Deus suscitou, guardou, deixou guardada só para tratar o povo de Israel. Quer dizer a você, muitas vezes Deus vai nos colocar diante das coisas que nós vivemos, pessoas que não deveríamos ter vivido, mas Deus faz elas voltarem para nos mostrar através da ação dele, onde devemos mudar. Que Deus te abençoe e te esperamos no domingo na aula da lição 10, em nome de Jesus.